E aí, turma? Tranquilo? Vou contar uma história rápida, objetiva. E com tudo nós aprendemos com o tempo, com o viver, com a prática. Essa sempre vai ser a nossa ponto-chave. Sempre estamos aprendendo alguma coisa. E essa história começa com um rapaz de meia idade, que já tinha passado por tudo nessa vida. Ele nasceu num berço espírita, macumbeiro, já foi do tráfico, foi católico, até que ele chegou na religião que é o protestantismo, que é o tal chamado de crente. E ele sempre foi realista em tudo que ele fazia. Ele sempre foi objetivo em tudo que ele fazia. Só que ele percebeu que quanto mais objetivo, quanto mais realista, quanto mais sincero, quanto mais íntegro ele era, menos as pessoas davam valor. E aquilo foi esmorecendo. Ele foi crescendo, se envolvendo com algumas garotas. E um dia uma delas, por já ser formada na faculdade, e ele apenas com um cursinho básico, que era onde ele trabalhava, mas ele ousava, queria mais crescer cada vez mais. Essa menina um dia foi e falou: você sabe que isso que está acontecendo entre nós é passageiro, né? E ele assim meio abismado, porque estava tendo um lance bacana. Por que passageiro? Porque eu quero alguém da minha altura. Eu quero alguém que seja formado, alguém que esteja com a vida, que vai ter a vida estável, alguém que tenha estrutura. E esse rapaz ficou a pensar: poxa, eu posso não ter a estrutura acadêmica. Poxa, eu posso não ter a estrutura acadêmica, mas eu sou esforçado. E isso ficou martelando, martelando, acabou o que tinha entre os dois. E isso ficou martelando, martelando na cabeça dele. Ele falou: quer saber o seguinte? Vou mostrar para ela e para todos aqueles que não acreditam em mim que eu posso ser tudo o que eu quiser, ou mais do que eles. E esse determinado rapaz começou a estudar, trabalhar. Começou a construir sua casa, começou a estudar, formou na sua primeira faculdade e formou um técnico e começou a viajar para trabalhar e assim só alcançando degraus. E cada vez mais ele ia subindo mais e mais degraus. Mais e mais degrau. Mais e mais degrau. Ele tinha saído da igreja, tinha saído de um monte de coisa, principalmente por causa das suas percas. Teve percas, e aonde que ele achava que tinha uma família, que era no meio do protestantismo, no meio dos tais crentes, ele não encontrou nenhum apoio. E ele confiava que era realmente uma família dele. Aquela pessoa que era seu pastor nem o ligava. O abandonou completamente. Aqueles que ele considerava como pai e mãe, por não ter pai e mãe na infância, os abandonou completamente. E foi passando, muitos anos se passaram. Ele, mesmo longe da igreja, ele participava de muitas coisas, porque ele gostava. Ele conheceu uma moça. E essa moça fez ele mudar de opinião. Porque voltando um pouquinho no tempo, há 10 anos atrás, 10 anos, ele chegou a ser noivo. Queria casar. E ele pegou a noiva dele traindo ele 3 meses antes do casamento. E isso foi só acarretando mais coisas. Com o tempo se passou. Ele teve o filho dele e logo quando ele teve uma perca inevitável.
a perca da pessoa mais importante para ele, da pessoa que criou ele. E isso foi difícil. E ele não tinha ninguém a se apoiar a não ser Deus. Quantas vezes ele chorou pela madrugada sem a família dele saber? Teve que adotar primos, teve que cuidar do tio doente, teve que cuidar da mãe. Tinha que trabalhar. Seus sonhos já não eram mais importantes. Seus sonhos já não tinham mais valia para ele. O que importava era ter comida na mesa para esse povo, para os seus familiares que ficou. E mais, não importava mais se ele iria morrer dessa forma, o que ele iria alcançar. E por aí foi. E foi vivendo aquela vida que era necessária. Trabalhando. Quando tinha oportunidade estudava, fazia algum curso. E foi passando. Um dia ele vai e resolve voltar para a igreja, porque fazia muita falta. Ele gostava de trabalhar na obra. Só que ele estava determinado a não se envolver com ninguém. Só que aconteceu que ele conheceu uma moça. Uma moça legal, uma moça bonita, que por vezes também demonstrou se interessar por ele. E como ele já tinha um passado que para muitos não era bom, esse passado veio perseguindo ele mesmo depois que ele voltou. Essa moça então falou para ele: não se preocupe, eu não ligo para o seu passado. O que eu ligo é o que eu sinto por você. Eu gosto de você. E foi acontecendo tanta coisa, eles começaram a ficar escondidos. E cada vez se vendo mais. E isso foi arrastando por 7 meses. Ele, para fazer as coisas certas, foi até os pais. Pediu a mão da moça. E falou: em um determinado tempo, nós casaremos. Só que os seus pais não aceitaram ele como genro. Não aceitou o namoro dos dois. E muitas coisas foram se arrastando, colocando o irmão para vigiar, amaldiçoando ela, dizendo que esse rapaz não servia para a família deles, simplesmente por ele ter ideologia diferente. Mesmo assim, ela falou que o amava, que gostava dele, que queria casar com ele. E ele todo feliz: poxa, não importa o que aconteça, ela sempre vai estar do lado dele, mas sempre vai estar do meu lado. Ela já mostrou que ela realmente gosta de mim. E os pais dela na mesma igreja do que ele. Um dia acontece uma coisa inevitável, os dois caem. E o rapaz, preocupado com aquilo: vamos casar. Nós erramos. Quem pagará por nossos erros somos nós. Só que os pais dela colocou uma pressão tão grande em cima dela, o pai dela sai da igreja, começa a voltar a usar droga, culpando aquela moça. A mãe dela começa a jogar as coisas na cara dela, a irmã dela, como também parecia um demônio incorporado, começa a inventar conversa. Os familiares dela inventam um monte de conversa dele. E ela está 7 meses com ele. Ela sabe que nada daquilo é verdade, mas ela acredita. E de repente, aquele caso de amor, aquela coisa que era maravilhosa, que eu nunca vou te abandonar, vai água abaixo. Eles se encontram, conversam. E ela fala para ele: será que um dia você me amou? E ele propõe um casamento para ela e falando: não, nós vamos casar, nós vamos ser felizes. Nós não precisamos da sua família. Nós não precisamos que ele aceite. O que importa é que nós vamos ser felizes e Deus vai nos abençoar. E mesmo assim, ela simplesmente desapareceu. Sem deixar rastro, sem falar para onde ir e vai, sem dizer o que realmente tinha acontecido. E isso foi acontecendo. E passasse tempo.
ninguém sabe de nada, ninguém soube de nada. E esse rapaz, mais uma vez, ele saiu errado em toda essa história. E essa moça simplesmente desapareceu. Em contrapartida, o rapaz simplesmente deixou acontecer. E ele apenas imagina se um dia ela realmente vai voltar e se o que ela sentia realmente era verdade. Essa história, gente, foi um fato real. A moça desapareceu. E ele não sabe onde ela está. Sabe onde está, mas não sabe o local. E ela até hoje não ligou pra ele, não falou nada. E enquanto não acontecia nada, ela simplesmente lutou contra tudo Ela simplesmente lutou contra tudo. Mas depois que realmente ela poderia ter colocado o ponto no i e falado, eu quero isso e vai acontecer, ela foi embora. Aí eu me pergunto, será que isso era de verdade? Quantas loucuras nós fazemos na nossa vida que nós pensamos que é de verdade? Fazemos loucura, nos permitimos. E esse rapaz até hoje pensa nela. Quantas vezes ele já chorou de madrugada com saudade dela? Quantas vezes ele já imaginou as coisas? Quantas vezes ele imaginou, de repente ela pode voltar com outro e eu parei minha vida? Quantas vezes ele já pensou, e se ela realmente nunca gostou de mim e apenas foi uma desculpa para ela sair de casa? A família dela pode ter pesado, pode ter falado, pode colocar a culpa nela, mas se eles erraram, eles que terão que pagar, ninguém mais por ele. Da mesma forma do pai dela, se ele saiu da igreja para usar droga, para continuar bebendo, para fazer merda, quem vai pagar vai ser ele, pelos erros dele. Ela não vai pagar pelos erros dele. Isso se não foi uma desculpa para ele voltar. Se ele já não estava naquele lance e foi uma desculpa para ele voltar. Mas contudo, lembre-se, você pagará pelos seus erros, do mesmo jeito que eles. E se você gosta de alguém de verdade, luta por ele. Não importa se a família vai aceitar ou não. Não importa o que os pais acham ou não. Se você acredita que você pode ser feliz, lute por isso. Porque o único que é responsável pela sua própria felicidade é você mesmo. Boa noite, gente. Valeu e até mais.